Zé era um homem simples. Sua vida era cheiro de terra molhada e suor, e ele não entendia de meias palavras, apenas de trabalho duro. Aos 32 anos, a única coisa que fazia bem era tocar a fazenda. Por isso, quando notou a mudança na cozinheira, Maria, seu instinto bruto e justo, apitou. Maria era a alegria da cozinha, mas nos últimos dias andava calada, quieta, desviando o olhar. Naquela manhã, enquanto ele pedia mais café, Zé viu a verdade. Um roxo feio e profundo, mal escondido sob a manga do vestido simples. Maria tentou mentir. Falou em queda, em tropeço, mas a mentira não segurou a firmeza do olhar de Zé. Maria, quem te fez isso? Zé perguntou, a voz saindo mais grave do que pretendia. O silêncio dela era a confissão que ele precisava. Um homem de bem não aceita covardia, e Zé faria de tudo para ajudar. Ele só não imaginava que a escuridão na vida de Maria ia muito além das marcas em sua pele, e envolvia a miséria e o medo de criaturas inocentes. Ele estava prestes a descobrir um segredo que o obrigaria a deixar de lado sua ingenuidade e lutar por justiça. Para saber o que Zé enfrentou e como ele resolveu essa situação, eu preciso da sua ajuda. Se inscreva agora no canal e quem nos apoia e compartilha essas histórias geralmente relata que recebe uma bênção especial de Deus na vida. E me conta aí, você já teve que lutar por alguém que não podia lutar por si mesmo? Zé tinha aprendido com o tempo que a terra nunca mentia. Se você plantasse esforço, colheria fartura. Essa era a regra de ouro que regia sua fazenda e sua vida inteira. Na simplicidade da roça, onde a tecnologia mal chegava, o valor de um homem era medido pelo peso do seu braço e pela honra da sua palavra. Ele tinha um bom coração, mas era ingênuo na cidade, no trato com gente dissimulada. Mas ali, na Fazenda Esperança, ele era o juiz e o xerife. Maria tinha 28 anos e era a cozinheira mais competente que Zé já tivera. O fogão a lenha cantava quando ela cozinhava, e o cheiro de comida caseira fazia a alma sorrir. Maria não era só funcionária, era o coração que alimentava o corpo da fazenda, mas nos últimos meses o sorriso dela tinha sumido. Os olhos antes brilhantes andavam embaçados de cansaço, e agora Zé tinha visto a prova silenciosa, a mancha roxa. Ele a chamou para a varanda dos fundos, longe do barulho dos peões que almoçavam. O sol do meio-dia fritava o chão de terra batida. Senta aqui, Maria, ele disse, apontando para o degrau de madeira. Ela obedeceu, os ombros curvados. Zé era um homem de poucas palavras, mas a quebra de silêncio dele era pesada, como um tronco de aroeira caindo. A gente tá junto nessa fazenda há 3 anos. Eu te conheço, conheço sua família. Sei que você não é de cair à toa. Ele olhou direto para a mancha no braço dela. Maria, o que está acontecendo? Foi o Pedro, seu marido? Maria encolheu-se, levando a mão ao braço. O medo era palpável, um cheiro agridoce no ar quente. Ela começou a chorar, um choro baixo e seco, de quem chora escondido há muito tempo. Seu Zé, eu te peço pelo amor de Deus, não se meta. É coisa de casa, coisa minha. Se ele souber que eu falei... A voz dela falhou. Se ele souber, ele vai fazer o quê? Bater mais? Zé estava exasperado. O Pedro era um sujeito beberrão, que morava no barraco cedido da fazenda, mas não contribuía com o trabalho. Vivia de bicos e do salário de Maria. Zé já tinha desconfiança do caráter dele. Mas até então, nunca tinha visto prova física de covardia. Ele tá nervoso, seu Zé. As contas não fecham. As crianças, elas precisam de um teto. Zé respirou fundo. Ele entendeu a chantagem silenciosa. Pedro usava o medo da miséria para manter Maria sob o jugo. O barraco era de Zé e o salário era o único sustento. Se ela falasse ou fugisse, Pedro ameaçava deixá-los na rua, sem nada. Se preocupe não com teto ou comida, Maria. Eu dou conta. Mas covardia eu não aceito na minha terra. Me diga a verdade, ele também machuca as crianças? A pergunta de Zé atingiu Maria como um raio. Ela levantou os olhos marejados de culpa e desespero, e a resposta estava ali, não nas palavras, mas no seu silêncio agoniado. Zé sentiu o sangue ferver. Não era só um homem batendo na mulher, era um monstro tocando nos inocentes. Zé não era de raciocinar muito, mas sabia a diferença entre certo e errado. E aquilo
era o mais errado possível. Zé passou o resto do dia com a cabeça fervendo. Ele tentou se concentrar no manejo do gado, na contagem das sacas de milho, mas a imagem do medo nos olhos de Maria e a suspeita sobre os filhos pairavam como urubus. Ele era um homem prático. Para Zé, problemas se resolviam com ação, não com lamentos. Mas a ação, neste caso, precisava ser medida. Ele não podia simplesmente expulsar Pedro. Se fizesse isso sem pensar, Pedro poderia se vingar de Maria de alguma forma. Ou pior, as crianças ficariam realmente desamparadas, e Zé não queria causar mais sofrimento. Ele precisava de um plano que garantisse a segurança de Maria e dos pequenos. A oportunidade surgiu ao cair da tarde. O sol já se punha, pintando o céu de laranja e roxo, quando Zé viu Pedro cambaleando de volta para o barraco. O cheiro de cachaça podia ser sentido de longe. Pedro estava visivelmente embriagado, a arrogância do álcool substituindo a pouca decência que ele tinha em sã consciência. Zé foi até o chiqueiro, onde havia um trabalho de carpintaria que precisava ser feito, uma desculpa perfeita para estar ali perto. Ele viu Pedro entrar no barraco, a porta bater com violência. Segundos depois, ouviu-se um grito abafado, o som de um tapa, e então, um choro infantil. Foi o som do choro da criança que quebrou a pouca paciência que Zé ainda tinha. Ele largou o martelo no chão de terra e caminhou com passos firmes até o barraco. Sua camisa de brim estava suada e rasgada na altura do ombro, e seus punhos estavam fechados. Ele não estava pensando em diplomacia, estava pensando em justiça. Chegando à porta, Zé não bateu. Ele empurrou com tanta força que a madeira velha estremeceu e o trinco cedeu com um estalo. Lá dentro, o cenário era de miséria e caos. O barraco era pequeno, com chão de terra batida, iluminado por um lampião fraco. Maria estava encolhida no canto, abraçando a filha mais nova, de uns 5 anos, que chorava copiosamente. O filho mais velho, de uns 8, estava em pé, tentando proteger a mãe, os olhos cheios de terror. Pedro estava de pé, o rosto vermelho e inchado pelo álcool, o cinturão ainda na mão que ele tinha usado para golpear. Ao ver Zé ali, Pedro cambaleou, o susto cortando momentaneamente a bruma da cachaça. Que é isso, Zé? Entrando assim na minha casa não tem educação, não? Pedro tentou recuperar a compostura, escorando-se na parede. Zé avançou um passo, a figura imponente preenchendo o pequeno espaço. Ele era mais alto e muito mais robusto que Pedro, anos de trabalho pesado na lavoura lhe dando uma força que o outro homem, acostumado ao ócio, nunca teria. A sua casa? Essa casa é minha, Pedro. Você é um agregado aqui, e eu não permito que a covardia entre nas minhas terras, Zé rosnou, a voz grave e baixa, mas carregada de perigo. Covardia de quê, seu Zé? Eu estou educando meus filhos e a minha mulher. O que eu faço aqui dentro não é da sua conta. É da minha conta quando você bate num bicho que não pode se defender. E é da minha conta quando você bate na mulher que trabalha para mim com o dinheiro que você bebe. Zé apontou para a Maria, que mal ousava respirar. Eu vi as marcas nela hoje, e ouvi o choro da criança agora. Pedro riu, um som rouco e nojento. Ah, é por isso? Tá com ciúmes da minha Maria, Zé? Quer pegar a minha mulher? Zé sentiu um calor subir pelo pescoço. O comentário era baixo e ridículo, e naquele momento, Zé não tinha sequer tempo para pensar em desejo. Ele só sentia nojo e raiva pura. Não me ponha na sua lama, Pedro. Eu sou homem direito. Se fosse por querer mulher, eu arranjava uma solteira. Eu tô aqui por causa da injustiça. Você não é homem, é um covarde. A palavra covarde foi demais para a fragilidade alcoólica de Pedro. Ele largou o cinturão e partiu para cima de Zé com um berro. Eu te mostro quem é o covarde. O ataque foi previsível e lento. Pedro tentou um soco desengonçado, que Zé desviou com facilidade. Zé não precisava de técnica, apenas de força. Ele agarrou o braço de Pedro, torceu com violência e o empurrou contra a parede oposta do barraco. O baque surdo fez as crianças gritarem mais alto. Calma lá, Zé, é brincadeira. Eu só estava nervoso. Pedro tentou se desvencilhar, o medo agora substituindo a bebedeira. Nervoso? Zé segurou-o pelo colarinho, levantando-o um pouco do chão. Você está quebrando essa família, Pedro. Está ensinando esses meninos a terem medo de você, em vez de respeito.
Maria finalmente encontrou a voz. Zé, não, ele vai nos expulsar, não temos para onde ir. O desespero dela era real. Ela preferia o sofrimento contínuo e a segurança de um teto, a incerteza da rua. A pobreza era a prisão mais dura. Zé olhou para Maria. Ele viu a verdade em seus olhos. Não era falta de coragem, era medo da miséria absoluta. Escuta bem, Maria, Zé disse, ainda segurando Pedro. Ninguém vai para a rua, ninguém. Eu dou o teto, eu dou a comida. Você e seus filhos são gente de bem. Esse traste aqui é que não presta. Ele olhou de volta para Pedro, que agora gemia de dor. Você tem duas opções, Pedro. Primeira, eu chamo a polícia e você vai preso por agressão à mulher e às crianças. A gente tem prova. Segunda, você sai daqui agora e nunca mais volta. Você deixa o barraco e eu pago o que você tem direito e um extra para você sumir daqui e não nos incomodar mais. Pedro, cambaleante e assustado, olhou para o dinheiro. O álcool sempre falava mais alto que a honra, e ele sabia que, se Zé chamasse a polícia, ele perderia tudo e enfrentaria a justiça dos homens. O dinheiro? Você me dá o dinheiro para eu sumir? Dou. Mas se eu te ver rondando essa fazenda, eu não te entrego para a polícia. Eu te entrego para o mato, Pedro. E você não volta inteiro. A ameaça de Zé era clara. Homens da roça entendiam o que significava entregar para o mato. Em menos de 5 minutos, Pedro, com a promessa de uma quantia em dinheiro que lhe permitiria beber por algumas semanas na cidade, pegou suas poucas tralhas imundas e saiu do barraco. Quando a porta se fechou e o som dos seus passos sumiu na escuridão, Zé soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. O silêncio era pesado, mas agora era um silêncio de alívio, não de terror. Maria olhou para Zé, as lágrimas escorrendo livremente. Ela não disse obrigada. Ela apenas pegou a mão do filho e ajoelhou-se na frente dele, como se Zé fosse um anjo enviado. Levanta, Maria. Não me trate assim, eu só fiz o que era certo. Zé se abaixou, pegando os filhos dela nos braços, abraçando-os desajeitadamente. Eles cheiravam a poeira e medo, mas pela primeira vez em muito tempo estavam seguros. Naquela noite, Zé não voltou para sua casa grande e vazia. Ele ficou perto, garantindo que Maria e os filhos pudessem dormir em paz. Ele não pensava em romance nem em caridade, apenas em proteger os fracos. Mas, ao ver a gratidão pura e o alívio que emanava daquela pequena família, algo começou a mudar dentro daquele homem da roça. Ele havia plantado justiça, e a colheita talvez fosse muito mais doce do que ele imaginava. Ele havia, sem querer, se tornado o guardião de Maria. A manhã seguinte, na Fazenda Esperança, teve um brilho diferente. O sol nasceu prometendo um dia quente, mas havia uma leveza no ar que não se sentia há muito tempo. No barraco, Maria preparou o café da manhã com uma calma que parecia roubada. As crianças, acostumadas a caminhar nas pontas dos pés para evitar a fúria do pai, agora brincavam timidamente no quintal de terra, livres do medo que era uma sombra constante. Zé chegou cedo. Ele não queria dar a impressão de estar vigiando, mas precisava garantir que Maria se sentisse segura. Ele trouxe um saco de farinha de milho e algumas frutas que havia colhido em sua própria horta. Trouxe essas coisas para o café, ele disse, colocando os mantimentos sobre a mesa rústica. Maria, eu quero que você saiba, esse barraco é seu agora, seu e dos meninos. Não se preocupe com aluguel, é parte do seu salário, e se precisar de qualquer coisa, me avise. Maria olhou para ele, os olhos ainda um pouco inchados de tanto chorar, mas a gratidão era imensa. Seu Zé, eu não sei como te agradecer. O senhor salvou a minha vida e a vida dos meus filhos. Ele estava ficando pior. Não precisa agradecer com palavras, Zé respondeu, passando a mão na cabeça do menino, o Tonho, que se agarrava à perna da mãe. Agradeça vivendo em paz e cozinhando aquela sua galinhada que eu tô morrendo de fome. A menção à galinhada fez Maria sorrir de verdade, pela primeira vez em meses. Um sorriso genuíno que iluminou o cômodo. Era um sorriso de alívio e de começo. Zé se afastou, deixando-os sozinhos para processarem a mudança. Ele tinha resolvido o problema com a brutalidade necessária, mas agora vinha a parte delicada, a reconstrução. Maria precisaria de tempo e apoio para se reerguer. E Zé, sem saber,
Estava se envolvendo muito mais do que jamais imaginou. Nos dias que se seguiram, a fazenda ganhou uma nova rotina. Zé, que sempre foi um homem reservado e solitário, começou a fazer pequenas visitas ao barraco, sempre com uma desculpa: verificar o telhado, consertar um degrau ou simplesmente buscar água no poço mais próximo. Na verdade, ele só queria ver Maria e as crianças bem. Ele notou detalhes: a forma como Maria se esforçava para deixar o pequeno barraco limpo e acolhedor, usando flores do campo para alegrar a mesa. Ele viu a inteligência nos olhos de Tonho e a vivacidade da pequena Clara, que agora não se escondia mais atrás da mãe, mas o olhava com curiosidade e confiança. Um dia, Zé viu Tonho tentando remendar um sapato velho. O menino, apesar da pouca idade, já tinha um semblante sério, forçado pela vida difícil. "Vem cá, Tonho", Zé chamou. "Deixa eu te ensinar a consertar isso direito." Zé se sentou no degrau da varanda e, com sua faca de trabalho, começou a mostrar ao menino como tratar o couro, como dar os pontos certos. Zé não sabia ensinar sobre letras e números, mas sabia tudo sobre consertar e construir. Ele ensinava a força e a dignidade do trabalho manual. Maria observava da porta comovida. Ver seu filho interagir com Zé, que demonstrava paciência e respeito, era um bálsamo para sua alma ferida. "Seu Zé, o senhor não precisava se incomodar com isso", Maria disse suavemente. "Incômodo nenhum, Maria. O menino é esperto. Precisa de uma mão firme para guiar. Eu não tive pai para me ensinar muito, mas aprendi o valor de um bom sapato, de uma cerca bem feita." Zé se levantou, limpando as mãos. "Além do mais, o senhorio precisa garantir que os moradores estejam calçados, né?" Ele usou a brincadeira para aliviar a tensão. Zé era ingênuo em muitas coisas, mas a decência vinha de berço. Ele ajudava Maria sem esperar nada, mas a convivência forçada pela crise começou a acender algo que ele nunca tinha sentido. Zé sempre pensou que o amor era um luxo para os fracos ou uma complicação desnecessária para um homem que vivia para a fazenda. Ele nunca tinha tido tempo para cortejar, mas Maria não exigia cortejo. Ela era uma força da natureza, uma mulher que, apesar de toda a dor, se levantava todo dia para lutar por seus filhos. E essa resiliência começou a fascinar Zé. Ele notou como ela prendia o cabelo quando cozinhava, deixando alguns fios rebeldes caírem sobre o pescoço suado. Percebeu o timbre melódico de sua voz quando cantava uma cantiga de ninar para Clara. Ele começou a ter menos pressa em ir embora do barraco, alongando as conversas sobre o clima, sobre a colheita, sobre o futuro da fazenda. Maria, por sua vez, via Zé com olhos novos. No início ele era apenas o patrão justo. Agora ele era o herói, o protetor. Ela via a força bruta, mas também a ternura com que ele lidava com os animais e a paciência que tinha com Tonho. Ele não tinha estudo, mas tinha uma sabedoria que muitos doutores não possuíam. Ele era a rocha que ela precisava. Certa noite, Zé foi buscar um remédio caseiro que Maria havia prometido para sua tosse. Era tarde, a lua cheia iluminava o caminho de terra. Quando chegou ao barraco, Maria estava sentada na varanda, remendando uma roupa à luz do lampião. "Vim buscar o remédio se não for muito incômodo", Zé disse pigarreando. "Incômodo nenhum, seu Zé. É chá de guaco, vai te deixar novo. Entre, sente-se." Zé sentou-se na varanda. O silêncio era confortável, preenchido apenas pelo som dos grilos e do tecido sendo puxado na agulha. Maria lhe entregou uma caneca quente. "Está melhor agora, Maria?" Ela deu um longo suspiro, olhando para a escuridão da noite. "Estou. Pela primeira vez em anos eu durmo sem apertar a barriga de medo. Eu não sabia que a gente podia viver assim. Deveria ser o normal, Maria, viver sem medo." "Sim, mas seu Zé..." Maria hesitou. "O senhor fez tanto por nós. Eu sei que o senhor é um homem de boa índole, mas as pessoas vão falar, vão dizer que eu fiz isso para arrumar um homem, que eu sou interesseira." Zé, sem jeito, coçou a cabeça. Ele sabia que a roça era um lugar onde a fofoca corria mais rápido que o vento. "Deixa que falem. Eu sou o patrão aqui. Eles falam de mim, mas me respeitam. E eu sei o que fiz. Eu fiz o certo, e você e seus filhos têm o meu respeito." Ele queria dizer mais, mas a ingenuidade o travava. Ele queria dizer que ela era a mulher mais forte que ele conhecia, que o sorriso dela valia mais que todo o gado da fazenda.
Mas o bruto dentro dele só conseguia falar de trabalho e justiça. Maria, porém, sentiu a intenção nas palavras não ditas. Ela levantou os olhos e o olhar dele se encontrou no escuro. Não havia mais a relação de patrão e empregada ali. Havia dois adultos que haviam compartilhado um momento de dor e que agora se encontravam na quietude da noite. Obrigada, Zé, por tudo. Ela usou seu primeiro nome, um sinal sutil de intimidade que enviou um arrepio pelo corpo de Zé. Zé bebeu o chá sentindo o calor. Aquele calor não vinha só da erva, mas da proximidade daquela mulher. Ele estava ali por justiça, mas agora ele estava ali porque queria estar, e Maria queria que ele ficasse. A semente do sentimento, plantada no solo da proteção, começava a germinar. Zé, o homem da terra, estava descobrindo que o amor também cresce onde há cuidado e segurança. A presença de Zé no barraco de Maria deixou de ser uma visita e se tornou um hábito. Ele continuava a ajudar, não apenas com concertos, mas com a educação dos filhos dela. Como Maria não podia pagar por uma escola, Zé comprou cadernos e giz, e as aulas aconteciam debaixo da mangueira nos fins de tarde. Zé não sabia ler nem escrever fluentemente, mas era excelente em matemática prática, aquela da roça, a de contar animais e medir cercas. Maria ajudava com as poucas letras que lembrava. Essa rotina criou um laço inquebrável. Eles trabalhavam juntos, lado a lado, como se fossem parceiros há anos. Maria lavava as roupas de Zé. Ele insistiu em pagar separadamente para manter o profissionalismo, embora ela recusasse sempre, dizendo que era uma forma de gratidão. Zé, por sua vez, garantia que o barraco tivesse tudo de que precisava e mais um pouco. Os peões e os vizinhos da fazenda, como Maria havia previsto, começaram a falar. Diziam que Maria tinha trocado um bêbado por um rico, que Zé estava aproveitando a situação de vulnerabilidade dela. Mas Zé tinha a reputação de ser um homem de palavra, e o respeito que ele impunha era suficiente para que os cochichos não chegassem aos ouvidos de Maria. E se chegassem, ele faria questão de calá-los. O sentimento de Zé por Maria era puro, construído sobre o respeito e a admiração pela sua força. Ele não a via como um objeto ou uma empregada, mas como a única pessoa que dava cor e calor à sua vida solitária. Ele percebeu que a fartura da sua fazenda não significava nada se não houvesse alguém para compartilhar a paz que ela proporcionava. Uma tarde, Zé estava na casa grande, tentando organizar a papelada da compra de gado. Ele odiava a burocracia. O sol quente entrava pela janela, iluminando a poeira suspensa no ar. Maria veio trazer-lhe um refresco de maracujá. "O senhor está com a testa franzida, Zé", ela disse, usando o nome sem o seu, algo que agora era natural entre eles. "Problemas com os números?" "Com os números não, Maria, com as letras. Eu sou burro para essas coisas. Eu entendo de gado, de chuva, mas de assinar papel me sinto um pato fora d'água." Zé confessou pela primeira vez sua insegurança com os estudos. Maria sentou-se na cadeira à frente dele. "Não diga isso. O senhor é o homem mais inteligente que eu conheço. Inteligência não está só nos livros. Está na forma como o senhor administra tudo isso, na forma como trata a gente, os animais. Mas eu queria ser melhor. Queria poder ajudar o Tonho com as lições dele, sem ter que ficar contando nos dedos." Maria olhou para ele com ternura. "Então eu te ensino, Zé. Eu não sou professora, mas aprendi o básico na escola da paróquia. A gente pode aprender junto." Eles começaram as aulas naquele mesmo instante. Zé, o patrão, o homem forte e temido, sentou-se humildemente ao lado de Maria, a cozinheira, e segurou o lápis com um jeito desajeitado de quem manuseia o arado. Maria, com paciência infinita, ensinou-lhe a desenhar as letras, a formar as palavras. Naquele momento, enquanto a mão de Maria guiava a mão pesada de Zé, a barreira entre eles desmoronou completamente. Era um ato de profunda confiança e intimidade. Zé sentiu o cheiro de sabão e tempero que Maria exalava, a proximidade de seu corpo. Ele olhou para ela, e a gratidão se transformou em algo mais denso, urgente. "Maria", ele disse, a voz rouca interrompendo a lição, "você é uma bênção na minha vida." Ela parou de escrever, o coração disparado. Ela não precisava perguntar o que ele queria dizer. O modo como ele a olhava já falava volumes. "O senhor também, Zé."
O Senhor me devolveu a vida. O silêncio preencheu a casa. Um silêncio carregado de possibilidades. Zé, impulsionado por uma coragem que vinha da sinceridade, colocou a mão sobre a de Maria, que estava na mesa. A pele dele, grossa e calejada, contrastava com a maciez das mãos dela, que só eram ásperas pelo trabalho com a massa e a lavagem. Maria, eu não sou bom de falar de coisas de coração, eu sou bruto. Eu só entendo de plantar e colher. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas eu preciso te dizer uma coisa que tem me feito perder o sono. Eu não quero mais que você vá embora desse lugar. Eu quero que você e as crianças fiquem aqui. Não como empregada, nem como agregada. Maria o olhava fixamente. As lágrimas se acumulando em seus olhos novamente, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Eu sei que você passou muita coisa. Eu sei que a gente mal começou a se conhecer como gente de verdade. Mas eu gosto de você, Maria. Gosto de ver você sorrir. Gosto de ver você cuidando dos seus filhos. Gosto da paz que você trouxe para a minha casa, que era só uma casca vazia. Ele era ingênuo, direto, sem floreios. Era o jeito dele de se declarar. Eu queria saber se você aceita. A gente tentar. Eu não tenho muito o que oferecer além dessa vida de roça, desse trabalho, mas eu te prometo que você nunca mais vai chorar por medo. Eu te prometo que eu vou cuidar de você e dos seus filhos com a minha vida. Maria não respondeu imediatamente. Ela estava digerindo a proposta. Não era um pedido de casamento formal, mas era um compromisso, um juramento feito no meio da tarde, sobre livros de contabilidade e lições de alfabetização. Era tudo o que ela precisava: estabilidade, segurança e um homem de coração. Zé, ela conseguiu dizer, a voz embargada, eu não troco a sua paz por nada nesse mundo. O que o Senhor me deu já é o bastante. Mas eu aceito. Eu quero construir essa vida com o Senhor. Zé sentiu um alívio tão grande que quase se desequilibrou. Ele apertou a mão dela com carinho e olhou para ela com um brilho inédito nos olhos castanhos. Então tá certo. A partir de hoje, Maria, você é minha parceira. E essa casa aqui é sua também. Ele não a beijou. Não era o momento, nem era o jeito dele. O compromisso de Zé era mais profundo que um beijo. Era uma promessa de vida. Naquele dia, Maria voltou para o barraco com uma leveza inédita. Ela estava comprometida, não com a pompa de um anel, mas com a solidez de um homem honesto. A pobreza ainda existia, a vida simples da roça continuava, mas agora havia esperança. Maria estava livre e amada. Zé, por sua vez, sentiu-se o homem mais rico da região. Ele finalmente havia descoberto que o verdadeiro tesouro da sua terra não era o gado ou o milho, mas a família que ele estava começando a plantar. A notícia do compromisso de Zé e Maria não demorou a se espalhar. Embora não tivessem feito um anúncio formal, a mudança na dinâmica da fazenda era evidente. Maria, agora, cozinhava na casa grande, supervisionando a alimentação de todos, mas com a autoridade de uma matriarca, e não mais apenas como uma cozinheira contratada. Ela e as crianças se mudaram oficialmente para a casa principal, que Zé fez questão de reformar e arrumar, transformando os cômodos vazios em quartos aconchegantes. Zé, o solteirão convicto, adaptou-se à vida em família com uma naturalidade surpreendente. Ele descobriu a alegria de ter o cheiro de Maria impregnado nos lençóis, o barulho bom das crianças correndo pela varanda. O Tonho, em particular, floresceu sob a atenção de Zé. O menino antes retraído agora seguia Zé por toda a fazenda, aprendendo a montar a cavalo, a cuidar das cercas e a respeitar o ciclo da terra. Zé não tentava substituir Pedro. Ele apenas preenchia o vazio com a presença e o carinho que um pai de verdade deveria ter. Ele passava longas horas contando histórias sobre a fazenda, ensinando ao menino a diferença entre as aves do céu e os predadores da mata. Ele estava, sem perceber, curando as feridas de Tonho, transformando o medo em admiração. Maria se dedicou a transformar a casa grande de Zé, que antes era só utilitária, em um verdadeiro lar. Ela trouxe cores, perfumes e organização. Zé, que mal ligava para a decoração, achou agradável a mudança. Ele gostava de chegar do campo e encontrar Maria esperando por ele. Não mais com o semblante cansado e assustado, mas com o brilho de quem se sente segura. A relação de Zé e Maria se aprofundava na simplicidade.
Eles não trocavam grandes presentes ou juras de amor passionais, mas compartilhavam o peso do dia a dia. Eles resolviam problemas juntos, administravam as contas e faziam planos para o futuro das crianças. O amor deles era prático, robusto, plantado no chão firme da realidade. Um dos maiores desafios era lidar com o passado. Maria ainda tinha pesadelos ocasionais com Pedro, e as crianças ficavam tensas quando ouviam vozes masculinas alteradas. Zé era o porto seguro. Ele aprendia a ser sensível, mesmo com sua natureza bruta. Quando Maria acordava assustada, ele apenas a abraçava sem palavras, deixando sua força ser o consolo. "Obrigada por ter paciência comigo, Zé", ela disse uma manhã depois de um pesadelo ruim. "Paciência? Maria, eu tenho paciência com terra que não dá fruto. Com você eu tenho prazer em cuidar. A gente passou a vida achando que estava sozinho e não estava. Agora estamos juntos. E juntos o passado não tem força." O casamento se tornou o próximo passo lógico, mas Zé não queria pressioná-la. Ele sabia que Maria tinha vivido um matrimônio de terror, e o medo de oficializar algo poderia assustá-la. Porém, um domingo, Maria surpreendeu Zé. Eles estavam voltando da missa na capela da vila. Maria, Tonho e Clara vestiam suas melhores roupas, e Zé estava de camisa nova, parecendo um fazendeiro de respeito. O Tonho, orgulhoso, andava de mãos dadas com Zé. No caminho de volta, Maria parou Zé perto do riacho. "Zé", ela começou, a voz um pouco trêmula, "eu tenho pensado muito. O Senhor me deu tudo. Me deu vida nova, segurança para meus filhos, e eu quero que o Senhor tenha tudo o que merece também. Um homem como o Senhor merece uma família de verdade." Zé olhou para ela confuso. "Mas nós somos uma família, Maria, não somos?" "Somos. Mas eu quero ser sua esposa de direito, Zé. Não só por causa da fofoca, mas por mim, pelos meninos. Eu quero mostrar que o que aconteceu antes não foi um erro meu, foi a maldade de um homem. E eu quero mostrar que a gente pode ter um recomeço abençoado por Deus." As palavras de Maria tocaram Zé profundamente. Ele nunca tinha pensado muito em cerimônias. Casamento, para ele, era um pedaço de papel, mas para Maria, significava cura e dignidade. "Maria", Zé disse, pegando as mãos dela, "eu não sei falar bonito, mas se você quer casar, a gente casa. Pode ser na igreja, pode ser na capela, pode ser no meio do campo, onde você quiser." Clara e Tonho, que estavam próximos, começaram a pular de alegria. Aquele era o selo final de que o horror havia acabado. Zé, com sua simplicidade e ingenuidade, não sabia o protocolo de um pedido de casamento. Mas ele se ajoelhou ali, na beira do riacho, em frente aos enteados, tirou do bolso um velho anel de prata que herdara de sua mãe, o único objeto de valor sentimental que possuía, e o entregou a Maria. "Maria, casa comigo?" Maria sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Caso, Zé, caso e recaso, se for preciso." O casamento foi simples, como a vida deles. Aconteceu na capela da fazenda, com a presença dos peões, vizinhos e amigos. Maria estava linda em um vestido simples, e Zé, de terno novo e barba feita, parecia um gigante gentil. Quando o padre os declarou marido e mulher, Zé sentiu que, pela primeira vez na vida, a conta da colheita estava certa. Ele havia investido em decência e justiça, e colhia o amor puro e a paz. Maria, agora Dona Maria da Fazenda Esperança, olhou para Zé. A ingenuidade dele, que antes ele via como fraqueza, era a maior virtude. Ele era transparente, honesto. E o amor deles era a prova de que, no chão batido da roça, onde tudo era difícil, o amor mais forte nascia da proteção e do respeito mútuo. O casamento foi selado, e com ele, a certeza de que a escuridão havia ficado para trás. A vida simples continuava, sem tecnologia, sem luxos, mas repleta do que realmente importava: uma família unida pelo coração. A vida conjugal de Zé e Maria era uma melodia tranquila, embalada pelos sons do campo. Maria estava grávida, um novo sinal de que o futuro havia chegado de vez, selando o destino daquela família. Zé estava radiante. A ideia de ter um filho seu, crescendo na Fazenda Esperança, dava-lhe um novo propósito. Ele não sabia lidar com a emoção, mas compensava com o trabalho, construindo um berço de madeira robusta e reforçando o piso da casa, preparando tudo para a chegada do bebê.
A felicidade, porém, é algo que atrai a inveja, e o passado raramente deixa a gente em paz na roça. 6 meses após o casamento, um espectro ressurgiu. Pedro, o ex-marido bêbado de Maria, havia sumido com o dinheiro que Zé lhe deu, e previsivelmente o havia gastado todo em cachaça e apostas na cidade vizinha. Sem um tostão no bolso, sujo e revoltado, ele se lembrou do que tinha perdido. O conforto de um teto, comida e, acima de tudo, a liberdade de exercer seu controle covarde sobre Maria e seus filhos. Ele chegou à Fazenda Esperança numa tarde quente, o sol a pino vindo pela estrada de terra. Estava irreconhecível, magro e doente, mas a maldade nos olhos permanecia intacta. Maria estava na cozinha preparando o jantar, quando ouviu os latidos furiosos dos cachorros. Ela olhou pela janela e viu a figura de Pedro, parado no meio do terreiro. Seu coração parou. A barriga de grávida parecia um alvo. O pavor que ela pensava ter enterrado subiu-lhe à garganta. Pedro não tinha mais a arrogância bêbada, mas sim a fúria desesperada de quem está no fundo do poço. Ele veio buscar o que, em sua mente doentia, ainda lhe pertencia. Ele chutou a cerca da varanda. Maria, eu sei que você está aí. Sai dessa casa que não te pertence e vem falar comigo. Tonho, que estava ajudando Zé no curral, ouviu a gritaria e correu para dentro, assustado. Clara começou a chorar. Maria correu para abraçar os filhos, mas sua voz saiu firme. Ela não era mais a mulher encolhida do passado. A segurança dada por Zé a havia fortalecido. Tonho e Clara, fiquem escondidos no quarto. Não saiam por nada, ela disse, empurrando-os para o cômodo. Ela foi até a porta e enfrentou Pedro, abrindo apenas uma fresta para falar. Você não tem mais nada que fazer aqui, Pedro. Vá embora. Eu tenho sim. Aqueles são meus filhos. E essa mulher aí que está me esperando com um filho bastardo ainda é minha esposa. Pedro gritou, cuspindo as palavras com ódio. Eu me casei de novo, Pedro. Meu casamento com você não valia nada, pois você me abandonou. E esses filhos são meus, e o novo que está chegando é do Zé. Sai daqui ou eu chamo ele. Pedro riu, uma risada seca e amarga. O Zé é um burro de carga que me tirou o que era meu. Ele me deve, e eu vim buscar. Ele forçou a porta tentando entrar, mas Maria resistiu, empurrando com toda a sua força de mãe. Nesse instante, a sombra de Zé se projetou na entrada do terreiro. Zé vinha voltando do curral, e o barulho dos latidos e os gritos de Pedro o alertaram. Ele estava com as mãos sujas de terra e estrume e trazia no ombro uma pá pesada. Ao ver a cena, Pedro tentando forçar a porta onde Maria estava visivelmente aterrorizada e grávida, o sangue de Zé congelou e depois ferveu. Ele largou a pá no chão com um baque que fez a terra tremer. Larga a porta, Pedro, Zé ordenou, a voz baixa, mais perigosa do que qualquer grito. Pedro se virou assustado com a chegada repentina. Ele viu a fúria animal nos olhos de Zé, a mesma fúria que o fizera sair da fazenda meses atrás. Olha aí o grande fazendeiro. Pedro zombou tentando parecer corajoso. Veio defender a puta que te roubou? Zé avançou lentamente. Ele não precisava correr. Sua presença era suficiente para dominar o espaço. Você não merece falar o nome dela, Zé disse, chegando a poucos metros de Pedro. Você teve a chance de ser homem e não foi. Você veio aqui na minha casa ameaçar a minha esposa e os meus filhos. Eles são meus, eu quero eles de volta, Zé. E eu quero dinheiro, você me roubou, me enganou. Eu te dei dinheiro para sumir, Pedro, e você gastou em desgraça. Se tem alguém enganado aqui é você mesmo, pela cachaça que você bebe. Pedro, movido pela raiva e pelo desespero, pegou uma pedra grande no chão e ameaçou Zé. Eu não vou sair daqui sem o que é meu. Zé estava calmo, mas seus músculos estavam tensos. Ele sabia que precisava resolver aquilo de uma vez por todas, sem deixar margem para retorno. O que era seu, você jogou fora no fundo de uma garrafa. Você não tem nada aqui, só o direito de apanhar que eu não te dei na primeira vez para não te dar o gosto de ser vítima. Pedro lançou a pedra. Zé mal se moveu, a pedra passou raspando seu ombro. O erro de Pedro foi o último. Zé avançou com a velocidade de um touro. Ele não deu um soco. Ele usou sua força bruta, a mesma que ele usava para erguer sacas de milho, para imobilizar Pedro. Zé o agarrou pelo pescoço e pelo braço, levantando-o do chão. Escuta bem, Zé sibilou, os olhos nos olhos injetados de Pedro.
Você nunca mais vai botar os pés nessa fazenda. Nunca mais vai falar com Maria. Nunca mais vai chegar perto dos meus filhos. Se eu te ver de novo, eu não vou te dar dinheiro, Pedro. Eu vou te dar o esquecimento. Zé jogou Pedro no chão de terra sem suavidade. O homem bateu as costas e gemeu. Zé pegou a pá que havia largado e a fincou no chão, bem ao lado da cabeça de Pedro. Sai daqui agora, e não olhe para trás, sua vida aqui acabou. Pedro se levantou cambaleante, tossindo. Ele viu a determinação fatal nos olhos de Zé. Ele sabia que o homem da roça não estava blefando. A covardia dele falou mais alto que a vingança. Ele correu, tropeçando no caminho de terra, sumindo na distância. Zé ficou parado no terreiro até ter certeza de que Pedro estava longe o suficiente. Então ele correu para a casa, encontrando Maria na porta, branca de susto. Maria não falou nada. Ela apenas se atirou nos braços de Zé. O abraço dele era a única coisa que importava. A força dele era o seu refúgio. Ele a segurou firme, sentindo o peso da gravidez dela e o tremor que ainda a percorria. Acabou, Maria. Acabou de verdade. Ele não volta mais. Zé sussurrou, beijando o topo de sua cabeça. Ele sabia que a pobreza na bebida e o desespero de Pedro eram a verdadeira doença. Mas Zé havia feito sua parte. Ele havia protegido sua família usando a única linguagem que um covarde como Pedro entendia: a força bruta. A sombra havia passado, e o sol da fazenda Esperança voltava a brilhar, mais forte do que nunca, sobre a família que Zé e Maria haviam construído sobre a rocha da justiça e do amor simples. Depois do confronto com Pedro, uma calma profunda se instalou na fazenda Esperança. Zé não havia se vangloriado da briga. Para ele, havia sido apenas mais um trabalho necessário para proteger seu patrimônio e sua família. Maria, finalmente livre da ameaça, desabrochou em paz e alegria. A gravidez prosseguia saudável, e ela irradiava a felicidade de quem havia trocado a escuridão pela luz. Zé e Maria continuaram com a vida simples, focada no trabalho da terra e na criação dos filhos. O maior triunfo de Zé não era financeiro, mas sim a mudança que ele via nos olhos de Tonho. O menino, antes curvado pelo peso do medo, agora andava de cabeça erguida. Tonho havia absorvido os ensinamentos de Zé, como a terra seca absorve a chuva. Ele não apenas aprendia sobre a lida da fazenda, mas também sobre o que significa ser um homem de honra. Ele viu Zé defender a mãe sem hesitação. Ele viu a diferença entre a covardia de Pedro e a justiça silenciosa de Zé. Um dia, Zé levou Tonho para o campo de pastagem para inspecionar um bezerro doente. Zé explicava ao menino a importância de cuidar do gado, de ser responsável pela vida de outro ser. A gente nunca abandona um bicho que precisa, Tonho, e a gente nunca mente. A mentira é a doença mais feia que tem. Tonho ouvia atentamente. Ele tinha apenas 9 anos, mas já carregava a seriedade de um adulto. Zé, o menino perguntou usando o nome do padrasto com carinho e respeito. Eu vou ser forte assim como você? Eu quero ser o homem da casa, para nunca mais deixar ninguém assustar minha mãe e minha irmã. Zé parou o que estava fazendo e olhou para o menino. Ele se ajoelhou no chão de terra, ficando na altura de Tonho. Você já é forte, meu filho. A força não está só no braço, está na cabeça. Está na forma como você cuida da sua irmã, como você estuda, como você ajuda sua mãe. E sim, você vai ser um homem muito melhor do que eu, porque você tem o coração bom e a coragem que eu vi você ter quando enfrentou o medo. Zé nunca havia se referido a Tonho como meu filho antes. A palavra saiu naturalmente, cheia de sinceridade. Tonho sorriu, e era um sorriso de vitória. Aquele reconhecimento valia mais do que qualquer herança material. Ele tinha um pai. A simplicidade da vida de Zé era o seu maior ensinamento. Ele não tinha dinheiro para comprar a melhor escola, mas ensinava os valores que nenhuma escola poderia dar. Ele mostrava a Tonho como o sol se movia, como prever a chuva, como o trabalho duro rendia frutos. Eles construíram um pequeno cercado juntos, e Zé deixou Tonho tomar a maioria das decisões, ensinando-lhe a responsabilidade. Maria observava o crescimento do filho com gratidão infinita. Zé não só a havia salvado, mas havia resgatado a infância de seus filhos, que Pedro havia roubado. O amor de Maria por Zé crescia a cada dia.
Era um amor construído na admiração. Ela admirava a retidão dele, a forma como ele administrava a fazenda com justiça, tratando todos os peões com dignidade, pagando salários justos e garantindo que ninguém passasse fome. Ela percebeu que a ingenuidade de Zé era, na verdade, uma pureza rara. Ele via o mundo em preto e branco, certo ou errado, sem as cinzas da malícia. Um momento decisivo aconteceu quando Zé, seguindo o incentivo de Maria para que ele se aprimorasse, começou a se dedicar mais seriamente às aulas de leitura e escrita. Ele queria poder ler as cartas de Maria e assinar os documentos da fazenda sem depender de terceiros. Maria passava horas com ele, soletrando e desenhando as letras no papel pardo. Zé lutava com as sílabas, sua testa franzida em concentração. É difícil, Maria. Parece que o gado é mais fácil de domar que essas letras, ele reclamava, mas sem desistir. É só ter paciência, Zé. É como plantar. Se você insiste, a semente brota. Naquela noite, Zé conseguiu escrever uma frase completa sem ajuda. Era simples. Eu amo Maria. Ele mostrou o papel para ela, os olhos brilhando de orgulho e timidez. Olha só o que o homem da roça conseguiu escrever, ele disse, coçando a barba. Maria pegou o papel e as lágrimas vieram. Não pelo que estava escrito, mas pelo esforço e pela intenção. Ela sabia que aquele era o maior presente que ele poderia lhe dar, a prova de que ele a amava o suficiente para tentar mudar a si mesmo. Essa é a frase mais linda que eu já li, Zé. Ela se levantou e, pela primeira vez na frente dos filhos, beijou Zé na boca, um beijo demorado e terno. Naquele beijo, Zé percebeu que havia trocado o dinheiro do suor pela riqueza do amor. Ele tinha força para mover a terra, mas Maria tinha a força para mover seu coração. O capítulo 6 termina com a celebração silenciosa desse amor maduro. A felicidade não era grandiosa, mas estava em cada detalhe. A fumaça subindo da chaminé, o cheiro de pão fresco, a risada das crianças e o nome Maria, escrito na letra desajeitada e honesta de Zé. A vida simples da roça havia recompensado a justiça com um amor verdadeiro. O tempo na roça não esperava, e a gravidez de Maria chegou ao fim. Era um final de primavera, a estação das colheitas e do renascimento. A fazenda estava no auge da sua produção. Zé nunca havia trabalhado tão motivado. Ele sabia que cada saca de milho, cada quilo de carne, era parte do futuro que ele estava construindo para sua família. Maria entrou em trabalho de parto numa noite de chuva torrencial. A eletricidade era rara naquela parte da roça, e a luz vinha apenas de lampiões a querosene. Zé, que era bravo para enfrentar touros e desbravar matas, se transformou em um feixe de nervos. Ele andava de um lado para o outro, atrapalhando a parteira que Maria havia chamado da vila. Zé, pelo amor de Deus, fique quieto. O menino vai nascer forte com ou sem seu nervosismo. Maria tentava acalmá-lo, suada, mas sorrindo entre as dores. Tonho e Clara estavam assustados, mas Zé os manteve ocupados, contando-lhes histórias e garantindo que o fogão a lenha estivesse aquecido. Ele percebeu que precisava ser a rocha deles, mesmo sentindo que seu próprio chão tremia. Horas depois, ao som de um trovão, o bebê nasceu. Era um menino forte e saudável, com o choro vigoroso que Zé esperava. A parteira limpou a criança e a entregou a Zé, antes de colocá-la nos braços de Maria. Zé segurou o filho, sentindo a fragilidade e o calor da pequena vida. Ele, o homem que só entendia de terra e trabalho, sentiu uma emoção tão avassaladora que mal conseguia respirar. Ele olhou para Maria, que estava exausta, mas radiante. É o nosso Ismael, Zé. O nosso presente de Deus, Maria sussurrou. Ismael, que significa Deus ouvirá. Zé concordou com a cabeça. Ele havia orado em silêncio durante todo o trabalho de parto, algo que nunca fizera antes na vida. Deus tinha ouvido. Ele é lindo, Maria, forte. É a cara da roça, Zé disse, a voz embargada. A chegada de Ismael cimentou o status de Maria na fazenda e na comunidade. Ela não era mais a ex-esposa de Pedro, nem a cozinheira. Ela era Dona Maria, esposa de Zé e mãe de 3 filhos amados. A fofoca cessou completamente, substituída pelo respeito. Com o bebê em casa, a rotina de Zé mudou novamente. Ele aprendeu a acordar no meio da noite para acalmar o bebê, a mudar fraldas, com muita relutância e desajeito, mas com dedicação.
Ele descobriu que a força do braço era inútil contra o choro de um recém-nascido e aprendeu a usar a ternura. Maria, vendo o esforço de Zé, o amava ainda mais. Ele era bruto, mas aprendia rápido. Aquele ano, a fazenda Esperança teve uma colheita recorde. O milho estava alto, o gado se multiplicava. Zé não era supersticioso, mas ele acreditava firmemente que a paz e a justiça que ele havia plantado na vida de Maria e seus filhos haviam se manifestado na prosperidade da terra. Ele chamou Maria para o curral um dia, quando o sol estava se pondo, tingindo o céu de tons de ouro e púrpura. Maria, veja só. Zé apontou para a imensidão da fazenda. Tudo isso aqui não vale nada se não tiver quem cuide. O trabalho é meu, o suor é meu, mas a bênção veio com você. Maria abraçou-o, encostando a cabeça no peito forte dele. A bênção veio porque o Senhor fez o certo, Zé. O Senhor não se calou diante da maldade. E Deus recompensa quem protege os fracos. Zé, com sua simplicidade, apenas sorriu. Ele não entendia de teologia, mas entendia de colheita. Ele havia colhido o que plantara. Naquela noite, enquanto Maria embalava Ismael e Tonho e Clara dormiam pacificamente, Zé sentou-se na varanda, apreciando a quietude do campo. Ele se lembrou da Maria de meses atrás, encolhida de medo, e da Maria de agora, forte e sorridente. A ingenuidade de Zé nunca havia sumido totalmente, mas ele havia aprendido que o mundo era mais complexo do que apenas gado e cerca. Havia a maldade, que precisava ser confrontada, e havia o amor, que precisava ser cultivado. Ele pegou seu velho violão de cordas gastas, que ele mal tocava, e tentou tirar uma melodia simples. Ele não cantava sobre a terra, nem sobre o gado. Ele cantava sobre a Maria. Era uma canção desajeitada, sem rima perfeita, mas que vinha do fundo do seu coração bruto. Maria ouviu da janela. Ela sabia que tinha encontrado não apenas um protetor, mas um parceiro de vida. Um homem simples que trocou a solidão e a riqueza vazia pela fartura e a complexidade do amor verdadeiro. A vida na roça era difícil, mas a força de Zé e o amor de Maria tornavam cada dia uma nova vitória. A esperança havia se tornado realidade. Os anos se passaram na fazenda Esperança, marcados pelas estações de plantio e colheita. Ismael cresceu forte, um bebê da roça, que dividia a atenção de Maria e Zé. Tonho e Clara não eram mais crianças pequenas. Tonho estava na pré-adolescência, assumindo responsabilidades de homem na fazenda, e Clara se tornava uma moça inteligente, auxiliando Maria na gestão da casa e no ensino de Zé. Zé havia aprendido a ler e escrever o suficiente para lidar com os negócios da fazenda. Um feito que ele creditava totalmente à paciência e ao amor de Maria. Ele não se tornou um erudito, mas adquiriu a dignidade que precisava para não se sentir mais burro na frente dos homens de negócio da cidade. A história de Zé e Maria se tornou um exemplo na região. Não pela riqueza, mas pela integridade. As pessoas viam o casal trabalhar lado a lado, unidos pela força de um homem que escolheu a justiça ao invés da conveniência. A maior prova do sucesso de Zé era a forma como Tonho o via. Tonho era a cópia da retidão de Zé, mas com a sensibilidade que Maria lhe ensinou. Ele não carregava mais o trauma do passado, apenas a memória de um recomeço abençoado. Numa tarde de domingo, a família estava reunida sob a grande mangueira. Zé, Maria e os 3 filhos estavam lanchando. Zé observava Tonho, que falava animadamente sobre um novo método de rotação de culturas que ele havia lido em um almanaque antigo. Zé sorriu, orgulhoso. Maria, Zé disse, pegando a mão dela, olha só o que a gente construiu. Uma vez eu só tinha terra e gado. Agora eu tenho uma família que vale mais que tudo isso junto. Maria olhou para ele. O tempo havia deixado linhas suaves em seu rosto, mas a paz de espírito a tornara ainda mais bonita. O senhor nunca esteve sozinho, Zé. Sua vida estava esperando por nós. E o amor veio porque o senhor soube ser justo. Justiça é o melhor adubo que existe. A vida continuava simples. Eles viviam sem as facilidades da cidade, sem luxos modernos, mas a riqueza estava na abundância da colheita e na segurança do lar. Zé tinha provado que a força do homem da roça não estava em dominar a mulher ou o fraco, mas em protegê-los.
Tonho, já com 16 anos, se aproximou de Zé. Zé, eu andei conversando com Maria. Eu quero ficar na fazenda com você. Eu quero ser fazendeiro como você, mas eu quero prometer que vou estudar e aprender mais. Quero ser seu braço direito e continuar o que você começou. Zé sentiu um nó na garganta. Ele abraçou o enteado, que agora era quase de sua altura. Você não tem que prometer nada, Tonho. O seu lugar é onde você quiser. Mas se você quiser ficar, a fazenda é sua também. Eu não tenho estudo para te dar, mas eu te dou tudo o que eu sei sobre essa terra. E eu te dou a minha palavra. Você nunca vai ter que viver com medo ou com vergonha. Você é um homem de honra. Aquele foi o último selo da redenção. Zé não só salvou Maria, mas deu a Tonho um modelo de masculinidade justa e decente. Clara, que ouvia a conversa, puxou a barra da camisa de Zé. E eu, Zé? Eu vou ajudar Maria a cuidar do Ismael, mas eu quero aprender a montar a cavalo também, para ajudar nas vacinas. Zé riu uma risada gostosa e aberta. Claro, minha filha, você é a mais esperta de todos nós. Você vai fazer o que você quiser. A Fazenda Esperança é um lugar de gente forte e trabalhadora, e você é o futuro dela. Naquele final de tarde, com a família reunida sob a mangueira, Zé percebeu o verdadeiro sentido da vida que ele havia conquistado com tanto suor. Ele começou querendo apenas ajudar uma cozinheira maltratada, sem intenções românticas, mas a bondade de seu coração o levou a uma bênção muito maior, a construção de um amor sólido e uma família unida. A vida na roça, simples e sem tecnologia, havia ensinado a Zé a lição mais valiosa de todas. A força bruta pode derrubar um inimigo, mas só o amor sincero pode construir um lar eterno. Ele não era mais apenas Zé, o fazendeiro bruto. Ele era Zé, o patriarca justo, o homem que encontrou o amor e a dignidade protegendo aqueles que amava. Muitos anos se passaram. Zé já passava dos 60, e o cabelo, antes castanho escuro, estava todo salpicado de branco, como o orvalho nas folhas secas da manhã. Seu corpo, ainda forte e robusto, sentia o peso dos anos de trabalho pesado, mas seus olhos, que haviam visto tanta injustiça e finalmente tanto amor, brilhavam com uma paz imperturbável. Maria estava ao seu lado, uma mulher madura, com a sabedoria da terra e a serenidade de quem viveu a dor e encontrou a cura. A Fazenda Esperança prosperava. Tonho e Ismael administravam a maior parte do trabalho braçal, implementando com sucesso as tradições de Zé e, sutilmente, introduzindo melhorias modernas que facilitavam a lida sem perder a essência da roça. Clara havia se casado com um rapaz honesto da região e morava em um sítio vizinho, mas passava todos os domingos na casa grande. Zé e Maria estavam sentados na varanda, no final de um dia de outono. O vento soprava suavemente, trazendo o cheiro de fumaça de lenha e de capim seco. Eles observavam os netos, pequenos tornados de alegria, correndo no terreiro. A casa estava cheia, ruidosa e cheia de vida. Era o oposto da solidão que Zé conheceu na juventude. Maria, com a cabeça no ombro de Zé, suspirou. Lembra, Zé, de quando o senhor me encontrou na cozinha, com a manga rasgada? Eu achava que a minha vida seria sempre aquele medo. Zé apertou-a contra si. A pele dele, grossa e envelhecida, era o seu porto seguro. Eu não sabia o que eu estava fazendo, Maria. Eu só sabia que o certo era não deixar a covardia vencer. Eu era ingênuo. Eu achei que era só tirar um bêbado e estava resolvido. Eu não sabia que eu estava plantando a minha felicidade. E o senhor colheu o amor, Zé, o mais puro. Zé nunca foi um homem de discursos longos, mas a sabedoria dos anos o havia ensinado a valorizar a palavra certa. Eu colhi mais do que eu merecia. Eu colhi uma família. Eu colhi a dignidade que você e os meninos me deram. Zé olhou para o céu estrelado que começava a se revelar, limpo e vasto, como só o céu da roça pode ser. Eu lutei contra a maldade com a minha força, mas eu construí tudo isso com o seu coração. O legado de Zé não era medido pelo tamanho da fazenda, mas pela retidão de seus filhos. Tonho, que havia presenciado a brutalidade e a redenção, era um homem incrivelmente sensível e justo, um protetor nato. Ismael, que só conheceu a paz, era a representação da esperança. Naquela noite, Zé sentiu-se completamente realizado. A simplicidade de sua vida era o seu maior orgulho.
Ele não precisava de tecnologia para se conectar. Sua conexão era com a terra, com a mulher que amava e com a família que ele havia lutado para proteger. Ele não precisava de luxo para ser feliz. Sua felicidade era o silêncio confortável ao lado de Maria, vendo o futuro que ele havia plantado correr livremente no quintal. O ciclo se completava. O homem da roça, bruto e honesto, que enfrentou um covarde por justiça, havia encontrado, sem querer, o seu destino. Ele provou que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e na maior miséria, o amor e a dignidade podem florescer, desde que haja um coração disposto a lutar por eles. A Fazenda Esperança era mais do que um nome, era o testemunho vivo da bênção que a bondade de Zé havia trazido a todos que nela habitavam. O silêncio da noite, preenchido apenas pelo som dos grilos e da respiração de Maria, era a melodia perfeita para o final feliz de um homem simples. Esta é a história de Zé, um fazendeiro de 32 anos, bruto mas justo, cuja vida simples e solitária era dedicada unicamente ao trabalho da terra. A rotina de Zé é quebrada quando ele nota hematomas em Maria, sua cozinheira, e descobre que ela e seus filhos são vítimas de maus tratos e chantagem por parte de seu marido bêbado Pedro. Movido por um senso de justiça inegociável e pela constatação de que a pobreza a fazia aceitar o sofrimento pelo medo de deixar os filhos desabrigados, Zé confronta Pedro. O confronto resulta na expulsão de Pedro e na proteção imediata de Maria e das crianças. Inicialmente, Zé age puramente por decência e para manter a ordem em sua propriedade, sem nenhuma intenção romântica. Contudo, ao conviver com Maria e seus filhos, a gratidão e a admiração pela resiliência dela transformam o sentimento de Zé. Ele se torna o protetor da família, auxiliando na educação dos filhos, especialmente Tonho, que floresce sob a orientação paterna de Zé, e humildemente aprendendo a ler e escrever com a ajuda de Maria. A convivência forçada pela crise cria um laço de profunda intimidade e respeito mútuo. O relacionamento evolui de proteção para amor, culminando em um casamento simples, mas carregado de significado e cura para Maria. O clímax se dá com o retorno de Pedro, que é confrontado e expulso definitivamente, selando a segurança da nova família. O nascimento do filho de Zé e Maria, Ismael, consolida a união. A história se encerra com Zé, já idoso, desfrutando da prosperidade e da paz na Fazenda Esperança, o resultado de ter plantado justiça e colhido o amor e a dignidade familiar, provando que a força de um homem está na sua honra e na capacidade de proteger os fracos.